Bem-vindos à Última Fogueira, o podcast feito para te acompanhar naquela luta chata contra aquele chefe que já te matou várias vezes. Aqui é o Luke e hoje eu tô com um convidado em primeiríssima mão, o maior fã de Yakuza que eu conheço. Uma salva de palmas para Lucas Barbosa, também conhecido como Cria de Wakanda. E aí, gente, beleza? Bom, meu nome é Lucas, também conhecido aí pela internet como Cria de Wakanda, na Twitch, né? Fazendo livezinha lá. E não sou o maior fã de Yakuza, que esse é o Macedo aí. Mas vamos lá, cara, vamos lá fazer esse podcast, que Yakuza é uma franquia que, quando eu conheci, me apaixonei, sabe? Primeira vista. Uma franquia muito importante pra mim. Hoje em dia, talvez seja a minha franquia favorita de jogos, né? E tô muito feliz, cara, de participar. Obrigado aí de antemão, tá? Pelo Lucas, pelo convite do Lucas. E vamos lá, espero que esse seja um bom podcast pra todo mundo. Finalmente a gente vai falar aqui dessa franquia maravilhosa. E cara, eu tô longe de ser mais fã do que você. Com certeza você é mais fã que eu. Ah, cara, mas por que tu fala isso? Ah, cara, porque você, você fez o que eu não fiz. Você desviou o teu salário das contas pra comprar o jogo do Majima, não, caralho. O Infinity Well. Ah, não, pô, mas aí, né, velho, entre pagar o aluguel e jogar o próximo Yakuza, né, não tem nem questão, né, cara? A gente nem pensa duas vezes, né, velho? Atrasou a conta de luz pra jogar o jogo. Porra, é fã pra caralho. Fazendo gato, né, atrás da luz e rouba a energia da vizinha pra jogar, né? Só paga a luz quem se garante não fazer um gatinho. Fazer aquele miauzinho no vizinho aí. Então, pessoal. Inclusive tem gato, né, no Yakuza. Não tem roubo de energia no Yakuza, mas, né, só no Yakuza Like a Dragon. Tá lá na frente. Calma aí, não spoiler não, cara. A intenção hoje é justamente não spoiler esses jogos, né? Mas então, pessoal, como vocês podem ver no título, vai ser Saga Yakuza. Ou seja, a gente vai falar hoje do 0 ao 6. A intenção aqui não é falar muito sobre Like a Dragon. Talvez um comentário ou outro, mas como já são jogos mais recentes, é muito mais interessante pra gente deixar vocês experimentarem o game em primeira mão. E aí, Lucas, tá animado pra falar da história dos jogos mais antigos? Pô, cara, tô pra caramba, cara. Tipo, faz um tempinho, né, que eu joguei os mais antigos. Eu comecei a jogar Yakuza de verdade pelo 0 lá em 2020, né? E vim ao decorrer dos anos jogando, né? Mas já deixo o disclaimer de antemão que, na verdade, eu joguei do 0 ao 4. Depois eu pulei lá pro Like a Dragon, quando lançou no Game Pass, porque, cara, eu vi lá um Yakuza em RPG de turno, fiquei maravilhado, acabei deixando pra trás os outros jogos da franquia. Hoje em dia eu tô correndo atrás, né? Tô jogando no momento 5, né, pra poder acompanhar. Então saibam que a partir ali do Yakuza 4, a informação vai ficar nas mãos do Macedo. Então qualquer como é que fala? Qualquer notícia, qualquer fake news tá na mão do Macedo, hein? Não vão me cobrar. Que isso, aqui a gente só trabalha com fatos. Mas que bom, cara, que você já começou até com essa resposta sobre quando que você começou, né? Que é isso que eu ia perguntar. Quando, no caso, você conheceu a franquia? Qual foi o primeiro jogo? Então, cara, é uma história, na verdade, meio estranha. Porque a primeira vez que eu ouvi Yakuza ser mencionado foi por causa do jogabilidade lá em 2016. Né, que eles estavam falando, eu acho que na época tinha lançado o 0 para as Américas, né, aqui no Ocidente, algo assim, e eles estavam falando sobre o jogo. Aí eu fui pesquisar, né, sobre a franquia, eu vi que tinha começando no Play 2. Falei, não, tinha um Play 2 em casa, né, tal, com o famoso HD, né, de 500 GB, então tinha muito espaço ali. Não, vou baixar esse Yakuza. Baixei Yakuza 1, cara, sinceramente, gostei do jogo, mas eu achei ele feio pra cacete. Enfim, pros padrões de 2016, nossa, cara, eu não vou terminar esse jogo, mas nem ferrando. Enfim, passou-se os anos. Lá em 2020, ele foi adicionado no meio da pandemia. Eu até acho importante mencionar que a coisa é importante pra mim também pelo contexto que eu tava na minha vida, né? Então, em 2020, eu tinha acabado de me mudar para outro estado. Eu sou natural de São Paulo, vim pro Rio Grande do Sul. Então, eu tava num lugar onde não conhecia ninguém, não tinha amigo. Eu cheguei no estado 3 meses depois já veio a pandemia, então... Cara, assim, não saía de casa, minha vida praticamente era trabalhar, voltar do trabalho, tipo, jogar videogame, praticamente. E nesse contexto eu conheci Yakuza, porque enquanto eu tava lá navegando no Game Pass, eu vi, oxe, o Yakuza 0 tá aqui, vou baixar. Cara, baixei, comecei a jogar ali, nossa, e logo no começo ali já a história me pegou muito, sabe?
Eu acho uma franquia muito interessante. E também, né, nessa mesma faixa de tempo foi quando eu quando eu conheci minha esposa, né, a Natália. Então, ela começou a gostar, assistir eu jogando, então, tipo, ela começou a se interessar também pela história do jogo, e desde então tem sido a nossa coisa de casal, sabe? Sempre ali quando eu vou jogar em Yakuza ali, sabe, ela tá aqui do meu lado, tipo, então, tem uma cutscene importante, né? Ela adora os personagens, ela é apaixonada pelo Majima, por exemplo. Então, tipo assim, quando acontece alguma cutscene importante ali, eu chamo ela, tá no quarto, não, ela vem aqui ver, sabe? Então, meio que virou uma coisa nossa de casal. Tanto que, depois de um ano de namoro, eu adotei meu gato, botei o nome dele de Kiryu. Cara, eu achei isso da hora. Né? Então, a gente gostava tanto na hora de decidir ali. Na verdade, olha só, ia ser Morgana o nome por causa do Persona 5, né? Que é um outro jogo que eu adoro de paixão, que eu sei que o Lucas também gosta. Mas acabou sendo o Kiryu, né? Acabou sendo o Kiryu mesmo, né? Porque ela gostava também de Yakuza, e depois, um ano depois, na verdade, a gente adotou outro gato, e né, não podia ser outro nome, a gente botou de Majima. E se um dia, eu vou falar baixinho pra não escutar, se um dia a gente tiver um terceiro gato, vai ser o Ichiban. Não seja por isso. Se você sair na rua aí, você já consegue catar um vira-latinha, bota pra dentro e já era. Já tem o trio. Ela apareceu aqui e falou que escutou. É que ela quer muito ter um terceiro gato, e eu, pra mim, 2 já me deixa maluco, sabe? Cara... Então, tá, é uma eterna briga aqui entre nós. Cara, eu tenho 7. Nossa, tá louco. 7? 7. Tá maluco. A Nath falou agora, viu, amor? A gente tem pouco. Cara, Yakuza é uma história engraçada, né? Eu fui pesquisar, inclusive, se era da mesma franquia. Eu sempre bati na tecla que o primeiro Yakuza que eu joguei foi um jogo chamado Yakuza Fury. Eu, cara, jurava de pé junto que era um jogo spin-off, mas não. Eu fui ver que é de outra empresa, não tem nada a ver. Mas é engraçado. Eu vou te mandar a foto no WhatsApp depois, pra você comparar. O protagonista é igual ao Kiryu. É igual. É um terno branco com a gravatinha meio vermelha e um cabelinho pra trás. Mas esse jogo... Só que ele era um... Ele é do mesmo estúdio? Do RGG? Não, isso que é engraçado. Então, na minha memória, pra mim, aquele era o primeiro Yakuza que eu joguei. E aquele jogo era horrível. Mas eu fiquei com essa memória pensando assim, tipo, cara, porra, o primeiro jogo foi aquele. Mas não tem nada a ver. Aquele jogo depois fui descobrir que é de outra empresa. Então, meu primeiro contato com Yakuza de verdade foi quando eles começaram a entrar na Game Pass, em, sei lá, 2019, 20. Uhum. Cara, Yakuza é uma franquia que chega até a ser engraçado, né? Porque é um troço muito antigo, cara. É uma franquia de PS2. Pois é, né, cara? É de que ano o primeiro? Se não me engano, 2005. 20 anos já, cara. E eu não sei se você já chegou a reparar isso, cara. Tem uma mudança brusca de ritmo quando eles passam do PS2 pro PS3. Não, cara, mas com certeza, né? Já é outra engine ali que estão usando, né, no Play 3. Então, mas vamos lá, vamos começar a falar na ordem, porque eu já tô começando a furar um pouquinho de pauta aqui. Cara, vamos lá, então. Eu ia deixar essa pergunta um pouco mais pro final, mas qual Yakuza é o teu favorito? Cara, não tem como ser outro, velho, é o Zero, velho. Eu acho aquele jogo perfeito, velho. A forma que, tipo, que o Kiryu e o Majima dividem ali o protagonismo do jogo, né? Que, um capítulo joga com um capítulo joga com o outro. Eu acho, tipo, o combate... Tá, talvez o combate não seja o melhor da franquia, mas eu gosto muito dele no sentido que ele é o que te dá mais opções, né? Tu tem 4 estilos ali, né? Os 3 e um secreto, né? Que tem que fazer umas coisas pra desbloquear. E, cara, simplesmente, mano, tem o Majima lutando com breakdance, velho. É muito maneiro, cara. Não tem como. Se você estiver ouvindo aí e nunca viu essa cena, cara, procure uma cutscene do Majima, uma gameplay do Majima lutando com o estilo Breaking Dance. É incrível, cara. É muito da hora. E pra mim, cara, eu quando era criança, eu cresci muito assistindo o campeonato de... Lembra da época de B-Boys? Da época ali do Chris Brown, que tava em alta, que... Cara, o Brasil foi muito grande, né, em competição de B-Boys aí pelo mundo, cara. Meu tio, inclusive, eu tinha um tio, uma namorada da minha tia na época,
que ele era b-boy e dançava, então ele ensinava a gente a dançar quando era criança, então, tipo assim, ver isso no Yakuza meio que remeteu àquela época, sabe? Porque eu brincava de breakdance, tipo, assistia pra caramba, então eu achei uma coisa muito da hora, sabe? O estilo de combate do Majin. Os outros estilos também, né, que ele tem, um cachorro louco lá, enfim. Então, por isso eu acredito sim que o Yakuza 0 é meu favorito, cara. Isso que é engraçado, né? Eu acho que é uma opinião unânime quase, que ou o pessoal tem o Like a Dragon como favorito ou tem o Zero. Mas, ô Lucas, será que tem algo a ver com aquele negócio tipo Dark Souls, o primeiro que você joga é o seu favorito, sabe? Algumas sagas têm isso, né? Mas é aí que tá. O primeiro Yakuza de muita gente não foi necessariamente o Zero. Nós aqui que conhecemos a franquia depois de 6 jogos lançados que fomos gostar do Zero. É verdade. Mas ainda assim, mesmo a galera que é das antigas, que pegou o negócio no Play 2, ainda prefere o Zero. Ou Like a Dragon. Tá, cara, mas e o seu? Qual que é o seu favorito? Ah, cara, é o Zero, não tem pra onde fugir. É muito bom, né, cara? A quantidade de minigame que tem nesse jogo, de conteúdo, a ambientação da década, acho que de 85, 80. se não me engano. 88. De 80, isso. De 88 de Kamurocho, cara, aquilo ali é uma viagem no tempo / expedição pro Japão que, pô, não tem nem como descrever. Pô, eu fico me sentindo igual aquela galera que é bem mais fã de K-pop, que sente uma vontade de conhecer Seul por conta da música e tal. Foi basicamente o efeito que Yakuza 0 fez comigo. Eu tive interesse no Japão por conta desse jogo. Pior que eu acho muito louco, tipo, quando... Eu acompanho bastante a comunidade de Yakuza no Twitter, principalmente, e quando alguém que jogou Yakuza vai lá conhecer o Japão e, tipo, tira alguma foto, esse lugar tá no jogo, e, tipo, e cara, literalmente o que eles fazem e o trabalho que a SG tem ali de fazer a ambientação do jogo mesmo, sabe, cara? É um trabalho muito foda, sabe? Me lembra até, tipo, o que a Ubisoft faz lá no Assassin's Creed, sabe? Que eles recriam ali o lugar e a experiência que você tem é de alguém que andou naquele lugar, sabe? Eu acho muito da hora a forma que ele faz isso, sabe? É até um ponto interessante, cara. Agora saindo um pouco desse assunto de favoritos, jogo favorito e tal, uma curiosidade sobre a história do desenvolvimento. Tem um canal que eu assisto que se chama, acho que é Me Pague um Café, alguma coisa assim. Cara, ele fez um vídeo, né, falando da história do Yakuza 1, a versão de Play 2, a primeira versão, explicando que na época a SEGA não queria criar esse jogo porque era violento demais e teve vários impedimentos. Eu acho interessante o pessoal ir lá para ter uma história, para ter uns detalhes mais aprofundados da história, né? Não quero só repetir o que o cara disse. Mas o ponto interessante que eu quero trazer aqui é que, cara, eles tiveram que ir pra rua para fazer esse jogo. Tipo, estudar mesmo, fazer estudo de campo. Por isso que o Yakuza bate muito com algumas coisas que são reais do Japão. Os caras foram em bar, foram pra rua, conversar com as pessoas. Eu não sei, talvez eu acho que até conversaram com gente que é envolvida mesmo com Yakuza de verdade. Porque, cara, como que teriam que... Como eles iriam ter criatividade, saca? Pra fazer um jogo tão detalhado sobre algo tão presente. Então, isso que eu acho muito foda. Tudo bem que hoje em dia deu uma viajada também. O Like a Dragon é um ponto onde encerra essa parte das máfias e passa a ser um negócio mais porra louca. Mas, cara, quando a franquia começou com esse tema de crime, era muito foda. Tudo bem que é meio novela, né? Mas a base da coisa é muito bem pensada, é muito bem feita. Não, e muito bem escrito também, né, cara? Os enredos ali, como você disse, né? É um novelão, mas é um novelão muito bom, sabe? Você sente que aqueles personagens são reais, cara. Eu acho isso muito da hora. Eu acho que em outro jogo que eu posso citar, assim, a título de comparação, só nessa questão, assim, de personagens bem escritos, você sentir que aquele polígono tá na tua tela é uma pessoa,
é no Red Dead, sabe? A sensação que eu tive, por exemplo, eu joguei Red Dead 2 antes de jogar Yakuza. Então a sensação que eu tive com o Kiryu, né, quando, por exemplo, eu terminei o primeiro Yakuza, foi a sensação que eu tive no final da Red Dead 2, sabe? Assim, Arthur Morgan existiu, sabe? Kazuma Kiryu na minha cabeça existe. Tem um Kazuma Kiryu andando no Japão num momento desse, sabe? Na minha cabeça é assim. Eu já tive muito essa sensação também com Yakuza, porque, cara, é aquela questão, né, que nem o Sherlock Holmes, é tão detalhado, é tão vivo, que parece que realmente existiu. Sim, exatamente, são muitas camadas, né? Todos os personagens ali, até os mais secundários, eles fazem questão aí de detalhar, de mostrar mesmo que são humanos, sabe? Tipo, eles têm os lados fortes, os lados fracos, tipo, no vilão ali, dificilmente vai ter um vilão que é mal só por ser mal, por exemplo, sabe? Na franquia. Isso eu acho muito interessante. Mas beleza, vamos começar a tocar nas histórias de cada jogo, porque aí eu quero começar a falar de alguns personagens e a gente palpitar sobre eles, né? Claro, eu quero dar ênfase aqui nos que vão ser mais importantes. Eu não vou citar, tipo, o agiota que aparece no 4 lá por conta da explosão da torre da Millennium Tower. Pô, mas é muito da hora o agiota, mano. Eu esqueci o nome dele. É o Akiyama, se não me engano. Isso. Ele é foda, mas, sabe, serviu pro 4, acho que ele aparece no 5 e depois nunca mais. É, sim, eles até citam ele, assim, um pouquinho no último Yakuza numerado, né, que é o... Numerado não, né, o último Like a Dragon Infinite Wealth, que saiu em 2024. Eles citam ele assim, mas não chega nem a aparecer, sabe? Só citam, ó, ele tá por aí. Então, isso que eu achei meio, sabe, tem muito personagem que é assim durante a franquia. Ou ele morreu, ou depois do Like a Dragon, ele tá por aí, tá dando rolê. Até porque eles criam muito personagem, né, ao longo de 20 anos, bota aí, sabe? É muito personagem. Se fosse falar o que aconteceu com, sei lá, ainda pior que eu ia citar aqui o velho do minigame de Autorama, mas é uma quest que eles vão muito longe. Mas, tipo assim, um cara da Subquest 2 lá, eles não vão falar onde é que tá hoje em dia em 2025, sabe? Porra, mas esse do Autorama é muito legal. Eu não vou falar aqui, porque não interessa, né? Mas, assim, talvez interessasse, mas vai ficar chato a gente detalhar a quest do Autorama. Jogue e mas, cara, com certeza, joguem. A minha ideia aqui é bem falar rasamente aqui, explicar alguns personagens chaves que vão ser importantes pro Like a Dragon em diante, mas o incentivo aqui ainda deem uma chance. Uhum. Mas vamos lá, vamos começar pelo 1. E aí, o que você lembra da história do 1? Então, mano, no 1, a coisa que eu mais lembro é de um meme aqui na comunidade, né? Que é uma hora lá que o irmão do Kiryu... Assim, não sei se você falar do plot, né? Mas basicamente o Kiryu saiu de 10 anos de prisão, né? E o irmão dele tem uma cena muito boa que virou meme, que ele vira pra ele e fala... 10 years in the joint make you a fucking pussy, sabe? Tipo assim, 10 anos na prisão fez você virar uma menininha, tá ligado? Que é um meme que eu não sei porque a comunidade abraçou tanto, sabe? Uma coisa assim tão tosca assim, sabe? É a primeira coisa que eu lembro do 1, cara. Mas da história do 1 que eu lembro que a primeira cena é o Majima, né? Espancando um cidadão não vou falar que é cidadão de bem, né? Mas é um cidadão lá que tá devendo pro Yakuza. E o Kiryu aparece, né, cara? Eu lembro que essa cena eu vi pela primeira vez no Play 2, né? Que é o Yakuza 1 do Play 2, né? Que depois vai ter o remake, que virou o Kiwami. Mas eu lembro dessa cena assim que marcou muito, cara. O Majima espancando um cara com guarda-chuva, se eu não me engano. E, tipo assim, e se o Kiryu não aparecesse, ele ia matar o cara, sabe? De tanto espancar ele. É uma cena assim que é uma cena muito forte, sabe? Pra você botar no começo de um jogo. E novamente, 2005, a SEGA, que sempre foi super conservadora, não... Jogo pra família, Sonic bonitinho, mete uma cena dessa. Pô, assim, eu imagino assim, como que quem jogou na época se sentiu, sabe? Tipo, opa, esse aqui é um jogo mais sério, sabe? Não é tipo aquela fase SEGA adolescente, Sonic, that's cool, não sei o que, sabe? Não, sabe? Esse aqui é uma coisa mais séria, um jogo pra adulto mesmo, sabe? Cara, falando muito por cima da história do Yakuza 1, é basicamente o Nishiki sendo merda o tempo inteiro, o Kiryu pagando por 15 anos, na real, que eu acho que foi 15 anos,
de cadeia por causa de um assassinato onde o Nishiki estava envolvido. E aí, no fim da história, ainda assim é o Kiryu resolvendo as merdas do Nishiki, até o Nishiki tomar vergonha na cara. Podemos resumir isso cruamente assim. Mas também estamos esquecendo da principal parte envolvida aqui, que é, eu considero como a segunda protagonista, que é a Haruka. Ah, com certeza. É fundamental o papel que a Haruka faz nesse jogo, sabe? E assim, né, cara, é muito louco, porque a Haruka até hoje é um dos personagens principais, né? Até nos jogos que ela não tá em tela, você vê, porque a Haruka ali aparece, ela é a figura, sei lá, é o filho, é a filha adotiva dele, sabe? É como se fosse o que a Ellie é pro Joe de Last of Us, sabe? É aquela menina ali que não é a filha dele de sangue, mas que ele tá protegendo e ele se apega mesmo, e ela se apega a ele também, sabe? Ele é essa figura paterna, ele é essa figura paterna dela, tipo, ao decorrer dos anos, né? Cara, e tipo, a história do Kiryu, voltando um pouco antes, né, dos eventos do Dark Souls, o que eu tô falando de Dark Souls, meu Deus? Dos eventos de Yakuza. O Kiryu, porra, ele já era um órfão. Ele foi criado pelo Shintaro Kazami. O Nishiki também era órfão. Só que os dois tinham visões de mundos diferentes. Por mais que eles eram anteriormente delinquentes, porque todo mundo que tá na Yakuza ali não é santo. Então, a diferença é que o Kiryu era um cara bom que fazia algumas coisas erradas, mas não necessariamente porque ele gostava daquilo. Enquanto o Nishiki era só um babaca que, se fosse preciso pisar em alguém para poder ir ao topo, ele iria fazer sem pensar duas vezes. Então a gente, durante Yakuza 1, vê um contraste entre esses dois, essas visões de mundo, e o ponto de conflito principal é a Haruka, que está envolvida nesse fogo cruzado, por conta de coisas que eu não vou citar aqui, joguem um jogo. E, cara, a vida do cara é desgraça, velho. Ele perde a mina que ele amava, ele perde o irmão, por mais que o irmão seja o vilão na porra do jogo. Tudo que resta pra ele é a Haruka, ele perde até o pai de consideração. Putz, eu não sei se era por falar isso. Agora vocês já sabem. Agora já foi. Mas acho muito interessante, porque o Kiryu é esse cara que ao longo dos jogos, ele sofre pra caramba. Cara, assim, velho, eu nunca vi pra sofrer tanto que nem o Kiryu. Só que essa chama dele interna de lutar pela coisa que é mais justa nunca se apaga, sabe? Até no último jogo que ele aparece, sabe? E eu acho muito interessante isso, sabe? Ele tá ali se ferrando, e tipo, e ele nunca vai usar a dor dele como desculpa, por exemplo, pra ser um babaca, por exemplo, sabe? Tanto que as poucas vezes que ele é babaca no jogo, inclusive tem uma cena bem pesada envolvendo ele e a Haruka, acho que não é Yakuza 1 mesmo. E, cara, depois ele vê, não, fiz merda, vou me desculpar, sabe? Cara, eu acho que, pelo menos, o que a gente pode dizer, sem entrar em spoilers profundos aqui no Yakuza 1, é isso. Agora, bora falar um pouco do 2, que é onde supostamente era pra tudo acabar, né? Porque, no caso, tudo que acontece no Yakuza 1 ao 6, em relação a Yakuza, o Kiryu acaba se envolvendo mesmo não querendo se envolver. Uhum. No 1 foi por causa da porra do irmão dele. No 2 já é por causa de uma outra persona chamada Ryuji Goda. Brabo demais. Cara, é basicamente um cara que queria ser o mais pica e pra isso o Kiryu tem que deixar de existir. Em resumo. Eu acho engraçado, né, a dualidade, que, né, no jogo 1 tinha a dualidade entre o Kiryu e o irmão dele, mas a questão da dualidade entre o Kiryu e o Ryoji é que o Kiryu, né, assim, que é Yakuza aqui para nós do Ocidente, né, lá no Japão sempre foi Ryugaku Otsuko, que é o nome do estúdio, que é como um dragão, né, por isso que hoje em dia chama Like a Dragon. Então o dragão é uma figura bem emblemática, porque a gente não citou, mas o Kiryu tem uma tatuagem de dragão nas costas, né? Tanto que eu acho que ele pinta ela no 1, né? Porque no 0, a gente não falou do 0 ainda, mas no 0 ela tá em preto e branco ainda, sabe? Porque o dragão ainda ia nascer, né?
Então no 1 ele vira essa lenda, né? Ele é conhecido como o dragão de Kamurocho, por causa da tatuagem de dragão, né? E o Ryoda também, ele tem um dragão também nas costas. Então ele quer muito interpretar o Kiryu pra falar, não, eu sou o verdadeiro dragão, não você. E uma coisa que pouca gente deve ter reparado no Gaiden, porra, novamente, estamos falando de jogos que não deveria, mas é um detalhe bem pequeno. Você chegou a jogar o Gaiden, né, certo? Joguei. Você lembra daquela fase da arena? Que você fica naquele barco? Lembro. Uhum. Tem um momento que entra um tal de um Ryuji Goda falso. Ah, é verdade, cara. Que eu enfrenta ele e fala que aquele não é o Ryuji que ele lutou, porque o Ryuji foi o adversário mais forte que ele lutou. Uhum. E isso é muito da hora, porque os jogos têm essa questão de continuidade, né? Os eventos dos jogos anteriores você vê diretamente nos jogos seguintes. Não é tipo, só aconteceu lá e ninguém fala mais nada. E o Kiryu lembra da batalha com o Ryuji. eu acho muito louco essa questão assim dos jogos serem continuidade, porque olha só, no Yakuza 2 tem uma cena ali que eu não vou falar qual que é aparece um navio militar. E esse mesmo navio militar aparece de novo lá no Yakuza 6, cara. Então eu achei muito legal essa questão de continuidade, do carinho que eles têm mesmo, né? Os detalhes da história que eles estão contando, né? Então, cara, acho que basicamente a história do Yakuza 2, sem entrar em grandes spoilers, seria essa. E o principal destaque é o Ryuji, a irmã dele, que é uma policial, uma investigadora. Você lembra o que ela é? É tipo uma detetive. Ela aparece de novo que ela é um summon no Yakuza Infinite Wealth. Assim, ela não aparece na história, mas aparece ali como um summon, sabe? Pra você usar ali pra te ajudar na batalha. E ela é uma detetive mesmo. Então, aí a gente... Uma detetive particular. Sabe? A gente fica nessa procura do Ryuji enquanto ele tenta de todas as formas derrotar, entre aspas, o Kiryu. E, cara, uma coisa que eu sempre reparei, não sei se você chegou a ver, prestar atenção nisso. Todo Yakuza depois do 1 começa e termina de alguma forma na Millennium Tower. É verdade, né, cara? É verdade. Até o Like a Dragon, ele termina na Millennium Tower. Cara, eu vou te falar, Infinite Wealth também. Desculpa. Agora, mas... Cara, eu não sei porquê. Praticamente a gente pode dizer que a Millennium Tower é um terceiro protagonista, porque sempre aparece em algum momento. Exatamente, cara, é muito louco, né? Sempre tudo ali tá em volta da Millennium Tower, né? E aqui que agora que é a questão, pra mim, né? Você lembra do Yakuza 3? Lembro, cara, lembro. Assim, eu lembro dos detalhes mais, né, detalhes ali menos importantes não lembro, mas eu lembro um pouquinho sim. Eu joguei ele em 2021, se não me engano, Yakuza 3. Eu não lembro da história do 3, do 4 e do 5. Eu só sei que o mais importante desses três, na minha opinião, é o 4. Não, pois é, o 4 é muito bom, cara. Mas o 3, basicamente, depois dos eventos do 2, o Kiryu leva a Haruka pra Okinawa, que é uma cidade ali litorânea do Japão, né? E ele funda, né, um orfanato chamado Morning Glory. E ele faz isso meio com uma forma, assim, tipo assim, de pagar o que o pai dele fez por ele, né? Então ele começa ali, ele tipo adota outros órfãos ali, né? E vive ali, tipo uma cidadezinha pacata, né? Até então, nada demais acontece, tá vivendo a vida dele ali pescando, sabe? Pra ir ali com as crianças, tá tudo numa paz, cara. Mas eu sinto que o Yakuza 3, assim, é um ponto que a comunidade diverge muito, mano. Porque tem muita gente que odeia Yakuza 3, fala que ele é um jogo horrível, datado, né? Já era da era do Play 3, né? Então, assim, de fato, mesmo o remaster é datado, né? Você vê ali nos controles, no combate. Só que eu, pessoalmente, acho ele um jogo muito bom, cara. Eu me diverti bastante jogando Yakuza 3. Então, não é querendo dizer que eles sejam ruins, mas são jogos que, cara, eu acho que é o ponto mais baixo da franquia. Os 3. 3 do Play 3? Isso. O 3, pra mim, é legal por ver o Okinawa pela primeira vez. O 4, por causa do Saejima, que a gente vai falar agora há pouco. E o 5... por conta da outra cidade nova, que não me lembro agora o nome também, onde o Kiryu fica. E porque
tem um minigame que eu acho mais pica, que é o Kiryu Taxista. Então, mano, o 5 a cidade é Fukuoka, algo assim. Eu tô jogando ele agora, no momento. Não no momento da gravação, mas eu tô jogando ele ali. Inclusive jogando em live, hein? Quem quiser passar lá. Com certeza, vamos lá ver o menino jogar. Cria cria de Wakanda. Cara, o chat desse cara é muito bom de ficar. Mas enfim, Lucas, voltando ali a falar sobre o 3, cara, tem uma cena que eu acho bem legal, né? Porque o Kiryu, ele adota ali umas 5 ou 6 crianças, tirando a Haruka, né? E assim, cara, as crianças ali é criança, né? Então eles brigam ali, né? Se divertem. E tem uma cena assim, cara, que eu acho muito louco ter tocado nisso. Que uma das crianças é um japonês de pele mais escura, né? E ele gosta, assim, tipo, quer ser namoradinho de uma outra criança, né? De uma menina lá. E, cara, a menina é mega racista com ele, mano. Tipo assim, ela fala... Não, eu jamais me veria namorando um cara negro. E, tipo assim, ele nem é negro, sabe? E, tipo, a forma que o Kiryu, depois que descobrir isso, ele, tipo, trata com a criança, sabe? A forma que o jogo ali fala um pouco sobre isso, cara, é de uma forma, assim, tão... Como é que eu posso falar? De uma forma, assim, tão... Com cuidado mesmo, sabe? Eu jamais achei que eu ia ver isso numa obra japonesa, sabe? Ainda mais um negócio de 2009, sabe? Então, o 3, pra ser justo também, eu não lembro da história do 3. Mas, cara, essa parte da interação do Kiryu com as crianças, com... Sabe, a convivência, ele não fuma perto delas, isso eu achei muito foda, um detalhe muito legal. Nossa, é muito legal isso. Mas, assim, mano, desculpa te cortar, mas pensando sobre a história, assim, pra te lembrar um pouquinho, tem um grupo lá da Yakuza, que, né, controla ali a cidade, e eles querem vender terras da cidade pro governo do Zewa, sabe? Eles querem fazer, tipo, sabe, os Estados Unidos vai fazer, tipo, se não me engano, lembra, tipo, uma base militar ali, sabe? Pra ter um ponto ali no Japão. E aí a Yakuza ali que tá com o grupo, a família da Yakuza que tá controlando a área, querem vender essa terra. Se não me engano, a terra que o orfanato do Kiryu também faria parte, sabe, desse lote de terras. Por isso que ele se envolve mais uma vez no esquema da Yakuza, sabe? Caralho, tipo, agora você me lembrando, eu acho que é até legal entrar nesse assunto. Dentro do jogo, existem duas principais famílias. Existe o clã Tojo e existe o clã Omi. O clã Tojo fica em Kamurocho e o clã Omi fica... Aliança Omi, na real, fica em Sotenbori. A gente fica do 1 ao 6 resolvendo pepino dessa porra, dessas duas famílias. Em algum momento, alguma dessas famílias inventa de fazer merda. É incrível, caralho. O Kiryu não tem sossego. Ele só vai ter sossego o dia que ele morrer. Aliás, atualmente acabou tudo, mas o cara já tinha sido até líder por alguns minutos. Se não me engano, ele foi o 4º líder da porra toda do clã Tojo e saiu fora. E nem assim o cara consegue ter paz. E também, né, ele é uma lenda, né, cara? Imagina só, tipo assim, a cidade toda conhece a lenda do dragão do Kamurocho, né? Claro, desde os anos 80. Então, quem viu o Kiryu, quem pelo menos viu de relance, ou quem brigou com o Kiryu, sabe? Trata ele como uma lenda viva, sabe? Isso até o jogo final, sabe? Então é um cara assim que, mesmo que ele queira, nunca vai ter paz na vida dele, sabe? Meio que a fama dele é a maior maldição dele. Porra, isso é verdade. Mas, cara, eu acho que do Yakuza 3 que a gente pode dizer é isso. Eu recomendo muito, principalmente por causa dessa parte familiar, ver essa parte. Cara, realmente é um jogo, uma coisa que eu vi no Twitter, o pessoal dizendo, é um jogo sobre amor. E eu acho realmente que é essa porra, tipo... Você vê esse lado humano do Kiryu, não só o lado valentão. Cara, e eu vou te falar, cara, o pessoal que hoje em dia, né, começou pelo Like a Dragon, que jogou Like a Dragon, foi lá pro Like a Dragon Gaiden, zerou o Gaiden, cara, eu duvido que tenha o mesmo peso, aquela cena final do Gaiden, que eu não vou falar o que é, que teve o mesmo peso do que quem jogou Yakuza 3, sabe? Eu acho o Yakuza 3 um jogo importantíssimo pra construção de uma cena que acontece lá no Yakuza Gaiden 15 anos depois, sabe? Que todo esse núcleo ali familiar do Kiryu, né, que você só pega as crianças também, né? As crianças vão crescendo, né, ao decorrer dos jogos. Porra, quando a gente vê a cena no Gaiden, eles já são adultos. Então a gente vê no 3 aquele monte de catarrento lidando com problemas de crianças. Pô, eu acho que é no 3, inclusive, que a
A Haruka até inventa de ajudar em casa, né? Ela começa a trabalhar por uns malucos suspeitos. É que ela já tá maiorzinha, né? Pois é, ela tem o quê? Uns 15 anos ali? Ela é mais velha das crianças, né? Então ela é tipo assim, ela ajuda o Kiryu também a cuidar das crianças, né? Ela já tem uns 15 a 16 anos, né? No Yakuza 3. Não lembro a idade dela, só sei que realmente ela é a mais velha e ela fica com aquele negócio de ser a irmã mais velha da casa. E aí ela tenta ajudar o Kiryu, só que às vezes ela se coloca em enrascadas. A gente principalmente vai ver isso no 5 e no 6. É, e esses é o que eu poder falar menos, né? Que foi os que eu não zerei, infelizmente. Cara, tem muita coisa que acontece ali. Eu vou falar também bem, sabe, bem por cima. Esses até então a gente tá comentando mais porque são jogos que são mais, tipo, iniciais e tal. Mas agora os mais próximos do Like a Dragon, onde tem uma virada maior. Principalmente eles eu recomendo a galera jogar. Eu tenho umas curiosidades que era pra ter falado no 2 também, mas eu vou deixar pra falar depois. Principalmente quando a gente for descrever sobre o Majima, que ainda não falamos muito sobre ele. Mas e aí, cara? Yakuza 4. Yakuza 4. Nós somos os 4 Yakuza. Cara, a gente vai ter aquele personagem agiota que, como eu disse, ele acabou ficando rico por motivos de final do 1. Aham. E é muito da hora isso, cara. Quando você descobre a conexão que o Yakuza 4 tem lá com o Yakuza 1. É muito da hora, cara. Eu, assim, fiquei extasiado, sabe? Quando foi revelado esse plot. A gente vai ter a participação do Saejima, que é o irmão de consideração do... Se não me engano, de consideração do Majima. Uhum. Vamos ter o Kiryu novamente. E tem outro personagem que, se não me engano, ele é um policial. É o policial. Eu preciso conferir aqui, mas se eu não me engano é o Tanimura. Eu ia falar Tomizawa. A Tomizawa é outra. É o Tanimura. Ele é um policial, mas aquele policial ali, né? Quase corrupto, né? Porque, tipo, ele é um policial, mas aí pra galera do bairro dele dá aquela amenizada, né? É tipo um DAT da vida, né? É tipo um DAT, né? Ele é policial ali, mas pros amigos ele sempre puxa a sardinha, sabe? Pô, era pra gente ter falado sobre o DAT, inclusive. É um personagem que eu acho que ele não volta nos atuais, mas é um personagem muito foda. Ele volta? Ele, inclusive, pra sidequest do Kiryu no Yakuza 8, né, no Infinity Wealth, ele é bem importante, sabe? Caralho, que interessante. Ele é do Yakuza 8. Porra, legal, isso eu não sabia. Tá, mas depois eu vou falar do Majima, a gente fala do DAT também. Mas aí, isso que é foda, eu tinha que ter jogado esse Infinity Wealth. Eu juro que eu vou jogar quando eu voltar pra cá. Tem que jogar e olha só, gente, peço encarecidamente todo mundo que tá ouvindo esse podcast pra encher o saco do Maceda, pra depois desse episódio aqui, né, da saga do 0 ao 6, ter um episódio sobre Like a Dragon, ter episódio sobre o Gaiden, ter episódio sobre Infinity Wealth, ter episódio sobre o Majima Pirata, tá? E me convide, por favor, que eu vou estar disponível. Pra falar sobre Yakuza, eu sempre estou disponível. Ah, com certeza, vamos sim. Mas se não me engano, Yakuza 4 é sobre aquela menina que tá tentando fugir de qualquer forma. Que ela pega até dinheiro emprestado com a agiota. Eu não lembro o plot desse. Inclusive, cara, tu lembra a razão que o agiota empresta dinheiro pra ela? Por que será? Porque ela é bonita. Ele se apaixonou por ela. Não só por isso. Porque ela parece muito com a ex dele que traiu ele, cara. Puta merda, essa parte eu não lembrava. Cara, é muito foda, mano. Tipo, o cara assim, velho, tipo... Não sei nem qual é a palavra que expressa o que ele é. Corno. Gado demais. Mas você lembra a reviravolta do... Se não me engano, tinha alguma coisa a ver com o irmão dela. Ela pega esse dinheiro, acho que pro irmão dela. Então, porque a menina é irmã do Saejima, que tava preso. Ah, verdade, cara. Verdade, lembrei dele. Inclusive, por isso que ele até aparece. Caraca, chapei muito. Inclusive, a razão dele ser preso que envolve o Majima, né, também, que é um fato que eu vendo aqui, né, pra pesquisar sobre o podcast, né, eu não tinha percebido isso quando joguei o 0, né, até porque eu joguei o 0 antes do 4. Mas é um fato que eles tocam lá no 0, sabe? Tipo, do porquê o Saejima tá preso, sabe? O Saejima tá preso porque ele era encarregado de assassinar um único cara e ele matou 18. Uhum. Só isso. Ele matou 18.
E era no caso ali, pro Majima estar junto com ele, né? Se acontece alguma coisa que eu não vou revelar, que o Majima não tava ali com ele na hora do assassinato. E só ele vai preso, né? O Majima fica livre, entre aspas. Só pouquinha coisa, era pra matar um, matou 18. Foi, inclusive, a cena é Cara, e pior que a cena é foda. foda pra Ele chegando com duas pistolas na mão, uma pistola na boca. Gente, recomendo demais. Assim, o Yakuza 4, assim, se fizer é meu favorito. Cara, o 4 com certeza tá no top 3, sabe? Na questão de história, sabe? Gameplay é naquelas, né, cara? Como falei, é um jogo que veio do Play 3, né? Então, traz bastante coisa do Play 3. Tem melhorias aqui e ali, mas enfim. Ainda é um jogo, não é o Kiwami, que é um remake, sabe? É um remaster. Botaram ali uma skin HD e boas. Mas, cara, a história dele é muito boa. Eu joguei ele no passado, Yakuza 4. É o que tá mais fresco na minha memória do que a gente falou hoje. E assim, cara, nossa, me diverti muito jogando ele, sabe? Porra, o 4, ele ainda tem uma história legal. O 3, eu acho a história fraca, as interações com os personagens boas. Agora o 5, porra, o 5 só existe. O 5 existe, né, cara? Tô jogando aqui o 5. Caralho, É lenda. Yakuza 5 só existe. E é isso, eu queria estar. Um lado mais forte de Yakuza 5 é a gente ver o início da carreira de idol da Haruka. E isso eu não vi na gameplay ainda, eu tô louco pra chegar nessa parte, cara. Pra jogar com o minigame da Haruka Idol. Nesse momento da história, a gente já começa a ver também um distanciamento do Kiryu. Ele vai pra Fukuoka, assim como você falou, acho que é essa cidade que você falou. E ele quer se distanciar da família dele, o que é triste pra caralho, porque o cara vai morar de kitnet na puta que pariu, vira taxista pra não envolver os filhos, né? Ele considera como filhos o pessoal do orfanato. Porra, é triste, caralho. O cara não tem um momento de felicidade, puta que pariu. Ele sempre tá se sacrificando, né, cara, pelo prol dos outros mesmo, né? Seja o irmão dele, seja a mulher que ele gostou, um amigo dele, uma amiga, os filhos, né? Principalmente os filhos, né? Eu acho que depois do Yakuza 13 ali, foca bastante, até hoje, né? Foca bastante no que o Kiryu faz, sabe? Pelos filhos dele, sabe? Então é sempre esse cara que tá disposto a, assim, realmente dar a vida, sabe? Pelos outros. Sim. E eu acho que, se não me engano, é até no 5 também que a gente vê o arco de, entre aspas, redenção do Saejima. Cara, E o Saejima vai pro mato virar caçador. Então, eu ia perguntar, tu jogou o 5. É no 5, né, que tem a boss fight do Saejima com o fucking urso pardo. Sim, ele vai pro mato virar caçador, entender da força dele lá sobre a vida. O cara vai meditar no mato. Gravar aqueles vídeos, Vai meditar no mato. gravar aquele TikTok dos caras cozinhando no meio do mato, assim, pega a lenha, corta a carne, sabe? Aí vê essa vida. Se não me engano, tem, assim, que eu lembro vagamente da história dos 5, que é bem dispensável. Só algumas coisas que vão acontecer mais pro final, que vão culminar no 6, que são mais interessantes. O Majima, se não me engano, vai preso no 5. Nossa, daí não sabia dessa. E, cara, tipo, que a estrela do Yakuza 5 é a Haruka. Não tem pra onde fugir. Acontece várias coisas lá entre famílias e clã Tojo, e ninguém aguenta mais a esse ponto falar dessa porra. Mas o principal é a Haruka, que acontece de virar mãe. Fez o ato libidinoso. Como é que pode, cara? Minha filha, cara. Porra, a Haruka eu vejo ela como minha filha, cara. É filha do Kiryu, mas pra mim eu vi aquela menina nascer, sabe? Eu criei ela. Como é que pode, cara? A menina ser uma mãe já. Isso que é doido, a gente, o Yakuza, como eu disse, tem essa parte de continuidade, a gente vai vendo no jogo o tempo atual. Se o jogo lançou, sei lá, 2020, é 2020 no jogo também. E a idade dos personagens bate com o momento. E, cara, a gente viu aquela menininha assustada naquele restaurante no Yakuza 1 pra depois virar uma mulher no Yakuza 6, 5 pro 6 na real. E novamente aquela situação de Kiryu se envolvendo numa grande treta pra poder salvar agora o seu neto e a Haruka.
protegê-los, né? Cara, e é muito da hora no Yakuza 6, né? Porque, se não me engano, lá no começo do jogo, o Yakuza 6 eu joguei pouquíssimo. Assim, eu joguei a primeira 1 hora do jogo pra testar, sabe? A engine dele é maravilhosa, inclusive, se eu não me engano, a engine do 6 que usaram no Kiwami, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, assim, é um jogo belíssimo, sabe? Já do Play 4, né? Então, o 5 é o último jogo que a gente teve no Play 3, o 6 já é uma engine nova, já que é do Play 4, é muito mais bonito, partículas, enfim. Acho muito da hora, porque no jogo ali no começo você tá carregando o filho da Haruka no colo. Quando o Kiryu vai brigar, cara, ele entrega o bebê pra um aleatório na rua pra começar a espancar o cara, mano. Acho isso tão engraçado, cara. E novamente, é um jogo que, cara, fecha um ciclo do Kiryu a respeito da família dele. É um jogo que a gente vê muito essa parte do, cara, o amor do Kiryu com o Nen. E, cara, eu acho, assim, que é o jogo onde o Kiryu mais se colocou em perigo mesmo. Papo de levar tiro. O 6 é um que eu ainda quero muito jogar. Vou terminar o 5, provavelmente eu vou pular direto pro 6. E, né, em live novamente. E, cara, tô louco pra... Porque, assim, eu sei o plot do 6, porque nos atuais eles voltam, né, um pouquinho pra contar. Né? Principalmente no 8, assim, porque o 8... Assim, sei que o podcast não é sobre a série atual, Like a Dragon, mas... no último jogo numerado, né, entre aspas, da série principal, o Kiryu divide o protagonismo, né, com o Ichiban. Então foca bastante sobre a história passada do Kiryu, né. Então o plot ali do 6 eu sei mais ou menos ali, né, do que eu peguei ali no 8. Mas, cara, eu tô louco pra jogar esse jogo. Parece, assim, ser maravilhosa a história dele, sabe? Só encerrando essa parte pra gente poder ir um pouco mais por curiosidades. O Yakuza 6, basicamente, é essa questão do Kiryu se envolvendo para poder salvar Haruka, porque o pai do filho da Haruka se não me engano, tem envolvimento com a máfia e eles querem que... Eles não querem o filho da Haruka, resumindo, eles querem dar cabo do filho da Haruka e da Haruka. Falando bem por cima, basicamente isso. E... No fim, o Kiryu meio que faz um trato de ele desaparecer, ele ser dado como morto e a família dele vai ter paz. Então, por isso que a gente não vê o Kiryu nos jogos seguintes em paz com a família dele. Ele tá, quando é necessário, sendo mandado como uma espécie de agente. Quando, por exemplo, ele tem que proteger a galera lá naquele momento da dissolução da família. Mas aí já é lá na frente, né? É spoiler do Like a Dragon. Sim, só... Pois é, então, eu tô pisando em ovos, cara, aqui pra não falar. É difícil, cara. Porra, tipo assim, como, caralho, uma outra curiosidade já, né? Tipo, a história do Ichiban. Caralho, o Ichiban ficava numa casa de banho que foi destruída. Foi destruída por quem? Pelo Majima, enfiando a porra de um caminhão pra lutar com o Kiryu. Inclusive, falou do Majima, esqueci de falar na hora do 3, cara. Mas o 3, cara, tem um... Porque, assim, o Majima, ele é esse cara, assim, porque ele cantou assim, tipo, o Ash e o Gary, ele é o rival dele, é rival barra amigo, assim, sabe? Uma relação meio assim. E, cara, e às vezes chega a ser até meio homoafetivo o jeito que o Majima olha pro Kiryu, porque, cara, tem uma cena do 3 que o Kiryu tá descendo a porrada em 100 homens de uma vez, né? E o Majima vai salvar ele, cara, com um caminhão. E ele quase atropela o Kiryu. E aí ele fica procurando o Kiryu, começa a gritar, Kiryu, cadê você? Quase chorando, porque ele acha que ele matou o Kiryu, sabe, cara? E é tão perfeito, sabe, a relação dos dois. É aquela rivalidade que é meio cômica. O Majima tem uma relação com o Kiryu de... Ninguém mais pode derrotar, só eu. É exatamente isso, cara. Perfeito. Só que ele não se daria satisfeito se ele derrotasse o Kiryu. Não, ia perder o motivo de... É uma relação... Então, é uma relação meio Batman e Coringa. Também. Um existe por causa do outro. E a dualidade também, né? Porque o Kiryu é esse cara mega sério e centrado, é o cara de poucas palavras, né? Assim, é o cara de postura, assim. E o Majima é malucaço, sabe? É doidão, sabe? Totalmente bíblia da cabeça. Eu acho muito legal esse contraponto que tem os dois, sabe? Então tu vê os dois ali numa sala, né, cara? O Kiryu com um terninho assim,
E uma Majima com terno aberto, mostrando os peitos, sabe? Não tá nem aí pra nada. Porra, falando em Majima, o melhor jogo pra desenvolver ele é o Zero. Praticamente o Zero, ele é o protagonista. Beleza que Yakuza Zero temos ali o Kiryu de inexperiente, porque era quando o Kiryu tava no início dele, e a gente tem... Eu achei ele muito mais inocente também, né, no Zero. Sim, Muito mais inocente. Ele é 20 aninho, né, ele tem ali no Zero, né. Pois é, ele, porra, por exemplo, ele caía muito em falácia, tipo, que nem aquele momento que a gente tem que entrar num clube que vai pro esgoto e era uma armadilha do Kuzi. Cara, inclusive o Kuzi aí que o Dakuga citou, cara, melhor vilão de Yakuza disparado, mano. Pode não ser o mais forte, mas é o com mais presença, cara, e ninguém me fala o contrário, velho. Kuzi é perfeito, eu queria que todo vilão de Yakuza fosse o Kuzi. Porra, eu queria que os outros jogos tivessem um vilão tão presente quanto. A gente normalmente luta com vários capangas até chegar no cabeça da coisa. Mas falando assim brevemente aqui sobre o Majima, ele é um membro da família, se não me engano, do clã Omi, porque é a sede em Osaka, que é Sotenbori e tal. E ele foi exilado da família. E aí ele teve que ficar como gerente de um cabaré. Até ele receber tipo uma missão de oportunidade para ele ser reintegrado. Que era matar uma mina que era... Cara, ela é que dona, não sei. Ela tinha algum envolvimento a respeito do lote onde foi construído a Millennium Tower. Todo Yakuza Zero... Essa seria uma mercúria viva, né? Todo Yakuza Zero é sobre desenvolver os personagens e a origem do lote onde foi feita a Millennium Tower. Por isso que eu falo que esses três são os verdadeiros protagonistas. O Ichiban é o quarto. É verdade. Com certeza, cara. O Zero ali é todo sobre esse lote. Sim, vocês vão ler muito Empty Lot no Yakuza Zero, sabe? É assim, toda a trama se passa por causa do espacinho de terra lá, sabe? Que é um espaço de terra valioso pra caramba, ninguém pode pôr a mão, né? Porque ninguém sabe onde está o herdeiro, o dono ali, né? De direito do lote. Então o jogo já começa nesse lote, né? Os eventos que acontecem nesse lugar, eu chamaria de todo o arco do Kiryu, por exemplo, né, cara? Então realmente, cara, parando pra pensar, o terceiro protagonista é a Millennium Tower, sabe? É esse espaço, esse lugar. Eu acho que em resumo é isso. Pelo menos agora a galera que pegar o Like a Dragon pra jogar não vai ficar tão perdido em entender alguns eventos do passado, principalmente o Infinite Wealth, mas a gente tava esquecendo de alguém, o Dati. Voltando um pouquinho na história do Yakuza 1, o Dati é um policial que, se não me engano, acho que ele não é mais, né? No 1 ele ainda era um policial, mas ele tava fazendo investigação do assassinato onde o Kiryu foi incriminado, porque ele não acreditava que o Kiryu cometeu aquele assassinato. Mas, se não me engano, nos jogos seguintes ele até sai da polícia e eu não lembro muito bem qual é o destino dele. Então, eu acho que ele fica ali meio como investigador também, sabe, quando ele sai da polícia. Ele fica ali, sabe assim, tem contato com a polícia ainda, né, mas ele fica muito mais no background, né, acho que até por ele ter se envolvido, né, pessoalmente ali com o Kiryu, né, que era um acusado, vai. Eu acho que um policial se envolver com o réu não deve ser algo muito bem visto, né, na sociedade japonesa, né. Com certeza. E eu acho legal até a quest dele, cara. O Dati tem aquela quest da filha dele. Cara, não lembro. Se não me engano, cara, putz, eu não lembro a história, mas tem eu tenho uma quest da filha dele. Lembra, ele teria que voltar lá pra ver, porque eu realmente não lembro. Ele cita a filha dele no Yakuza mais recente, né? Eu queria pergunta da filha dele ali. Mas, tipo, ele não... realmente não lembro o que acontece. Eu também não lembro a história, mas se não me engano ele é divorciado, a filha dele mora com a mãe. E aí a quest é a gente seguir a menina, ver como ela tá, porque meio que fica preocupado com ela. Mas eu não lembro o que acontece exatamente assim, com precisão sobre a história. Mas é isso, cara. Eu acho que conseguimos explicar o mínimo pra galera
entender os jogos Pô, com seguintes. certeza, né, cara? Eu acho que se a gente fosse falar detalhadamente sobre o enredo de cada um dos jogos, velho, assim, ia ficar 10 horas aqui, sabe? De podcast pra mais, sabe? E Aí ia ser chato. ia ser chato, cara. Então, uma parte do porquê eu não quis, tipo, explicar a história e quero incentivar a galera a jogar, porque Yakuza não se sustenta, tipo, exatamente na história, porque é muito nome, é chato pra caralho. E as interações, velho. Tipo, a história é 20% do jogo, 80% do jogo é as interações e porradaria. Não, e assim, cara, a gente, assim, se eu falar também sobre eu acho que as side quests do Yakuza são, assim, tipo, importantíssimas, sabe? E eles dão muita atenção à side quest, ao conteúdo adicional. Eu acho que tem histórias de side quest que são até melhores do que ali o enredo principal, sabe, do jogo. Então eu acho muito louco, porque na história principal ele tá acontecendo uma coisa mó séria, de repente tá vendo uma side quest sobre um cara que é viciado em Autorama e ele, porque ele é tão viciado em Autorama que não dá atenção em casa, sabe? E depois tá fazendo uma quest no outro jogo com o filho desse cara, sabe? Que esse cara tá velhinho. Cara, é muito louco, sabe? Cara, uma mecânica que eu sinto falta é a mecânica do celularzinho, que a gente ia ficar tirando foto de malucos fazendo coisas aleatórias e a gente ganhava golpes novos. Ah, pois é, no Yakuza 5 tem isso ainda, que eu tava jogando aqui. Ontem eu liberei uma habilidade com isso. É muito louco mesmo. Essa mecânica era muito massa, eu sinto falta disso. Até também eu acho que eles tiraram porque não faz um pouco mais. Não faz mais sentido. O jogo agora não é mais hack and slash. Não pelo menos com o Ichiban, né? Porque, se não me engano, com o Majima eu vi que é porradaria de novo. E, inclusive, cara, né, falando. Acho que ele fala, nem citou, né? Que tipo, é um jogo do gênero hack and slash, cara. E hoje em dia, essa semana, né? Tava muito em discussão no Twitter sobre não, como que hoje em dia só tem Souls-like, que eu já acho que é uma falácia por si só, que não deveriam fazer mais hack and slash. Cara, joguem Yakuza. Yakuza é um dos melhores hack and slash que eu já joguei na minha vida, sabe? É maravilhoso, cara. É muito satisfatório, sabe? Eu tô jogando o 5 agora, tô me divertindo com um jogo de 2009, gente, sabe? Porque é muito gostoso o combate, sabe? A forma que você evolui o combate, sabe? Tipo, os combos, as hit actions, né? Que são ações finalizadoras que o Kiryu faz. Tem hora, se você segurar o cara na frente de um poste, ele mete a cara do cara no poste, coloca a cabeça do cara no micro-ondas, sabe? Às vezes tem um NPC ali que ajuda o Kiryu dar porrada no inimigo, sabe? Eu acho assim, deixando um pouco falar sobre enredo, falando sobre o jogo como videogame, cara, é um jogo muito divertido de jogar, sabe? Ele é um jogo muito divertido de jogar como hack and slash, um jogo muito divertido de jogar como um simulador de Japão. Caralho, tipo, o pessoal tá muito viciado em só jogar o que é, tipo, trending top. O jogo que tá, porra, no auge ali, tá todo mundo hypado. Cara, às vezes o seu próximo jogo favorito não vai ser um AAA da Ubisoft ou sei lá. Então, porra, se eu não tivesse dado uma chance pro Yakuza, que Yakuza nunca foi um, sei lá, um AAA de sei lá quanto de orçamento. Ele sempre foi um Double A ali, um jogo bem lado B. E a gente tá. Então, e a gente tá aqui falando pra caralho desse jogo, que esse jogo é, porra, marcante pra gente. E posso falar uma coisa, cara? Vai ter gente me xingando aí, mas eu acho Yakuza, assim, como mundo aberto, bem. Open Byron, né? Você tava falando no último episódio, bem melhor do que GTA, sabe? Olha, eu não acho um GTA. E isso que eu gosto de GTA. Eu não acho um GTA que seja melhor do que Yakuza. Em história, em mundo aberto, em questão de realismo, sabe? O povo fala muito, não, porque Los Angeles ali é igual LA, sabe? No GTA. Porra, mano. Compara Kamurocho com o distrito lá da Luz Vermelha de Tóquio, sabe? É Kabukinsho, eu acho. Kamurocho se inspira. Cara, é 1 pra 1, sabe? Tipo, as quests também, os personagens, cara, só joguem Yakuza. Façam esse favor pra vocês mesmos. A questão de comparar com GTA é que GTA é um jogo pensado, porra, quase como uma tech demo, cara. Ao meu ver. É um jogo muito mais para extrair poder de hardware do que ser videogame de fato. Então eu acho que essa é a principal diferença entre Yakuza e GTA. GTA é o gráfico, é um jogo ali
grandioso pra caralho. Tipo, nossa, milhões de dólares investidos pra fazer uma cidade. Cara, é uma maquete. GTA é uma maquete. Enquanto Like a Dragon ou Yakuza, não, esses são jogos de fato, saca? É pensado em diversão. Pô, realmente, tanto que, por exemplo, o Yakuza Infinite Wealth, pra mim, é o meu GOT do ano passado, sabe? E ninguém me tira isso, sabe? E isso que não foi nem indicado ao jogo do ano, né? Mas tudo bem. Mas pra mim, cara, é o jogo mais videogame que eu joguei no passado, sabe? Assim, platinei 130 horas lá, cara, felizão. Zerei o jogo 3 vezes, assim, cara, porque o jogo é perfeito, tudo se propõe, sabe? Eu acho que, assim, tem altos e baixos na série Yakuza, só que os altos são muito altos, sabe? Sei, sei. Mas, cara, eu acho que é isso que a gente tinha pra dizer. Porra, eu espero muito que a galera que vai jogar daqui pra frente o Like a Dragon com essas informações tenha um entendimento melhor da história. E, se possível, deem uma chance. O único mal de voltar nos jogos anteriores não ter legenda. Isso quebra as pernas um pouco. Mas, porra, quem joga no PC, isso não é problema, porque a galera traduziu todos no PC. E quem joga no console, vamos fazer uma fisca aí, né, galera? Porra, não teve fisca porque eu sempre zoo o Maceda, né, quando ele reclama que o jogo não tem tradução. Eu mando o site da fisca, mas, tipo assim, tem opções gratuitas, sabe? Eu mesmo aprendi inglês jogando, assistindo série, tipo, nunca paguei um curso, sabe? Não que o meu inglês seja perfeito, mas dá pra entender, né, as coisas. Eu acho que hoje em dia tem muita informação, sabe? A galera tá... Assim, não é defendendo, né, cara? Mas, por exemplo, um jogo de 2009 do Play 2, tu não vai... Assim, um jogo de 2005 do Play 2, você não vai esperar que esteja em português, né? Então, tipo assim, concordo, né, cara? Eu acho que hoje em dia, tipo assim, um jogo AAA, por exemplo, agora Yakuza os novos estão todos em português, né? Por exemplo, se lançasse um Yakuza novo em inglês, eu ficaria muito puto, com certeza, né? Porque mesmo sabendo, cara, o Brasil, a gente sabe que hoje em dia é um dos maiores mercados de jogos. Mas, assim, enfim, que nem o Lucas falou, quem tá no PC pode botar ali uma tradução, quem joga no console dá um jeitinho, sabe? Nem que tu abre um dicionário. Hoje em dia tem Google Lens, cara, aponta o celular pra tela, sabe? Pra traduzir automaticamente, mas só joga, cara. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Esse bagulho do Google Lens eu tive que fazer no zero, porque o meu inglês ainda não era tão bom. E, cara, esse jogo tem muito texto. Puta merda, o pessoal reclama que a introdução do Like a Dragon é lenta, mas todos são lentos. Todos são lentos, mano. Isso é um jogo assim, cara. Se você é aquele cara assim que não tem paciência pra ler, cara, talvez não seja pra você, infelizmente, sabe? Porque eu comparo ele muito com Metal Gear, sabe? Então, tipo assim, vai ter uma hora, mano, que tu vai sentar ali com o controle, vai tirar de lado, mas vai só assistir, sabe? Da mesma forma que o Kojima faz as cutscenes dele de 2 horas, aqui também tem coisa parecida, sabe? Então, já fica o aviso aí pra quem for querer se aventurar. Não chega a ser 2 horas, mas pelo menos uns 30 minutos. É tempo. Mas é isso, meu querido. Foi muito bom gravar esse episódio. Finalmente tirei do backlog essa... Nossa, eu odeio falar do backlog. Finalmente tirei da minha listinha de pendências esse episódio. E pode ter certeza que a gente vai sim falar dos Like a Dragon. Cara, eu vou ter que dedicar episódios, cada um, pra cada Like a Dragon. Porque não é fácil falar batido assim do jeito que a gente tá falando dos outros. Do Like a Dragon. É muita informação. Pô, e sem spoiler também é muito difícil falar sobre Yakuza sem spoiler. Pois é. Eu não quero spoiler do 0 ao 6, mas o Like a Dragon eu vou. O Like a Dragon, pelo amor de Deus. É, tá muito acessível, né? Eu acho que é muito mais acessível jogar, até pra questão da língua, né? Jogar, que voltar lá pro 0, por exemplo. Então, mas é isso, meu querido. Você fez o seu jabá no início do episódio, né? Mas pelo menos divulga também o seu Instagram aí, ou qualquer outra rede social, sei lá, Twitter. O pessoal que quiser entrar em contato contigo. É, o Instagram, sou meio low profile, né? Não tenho Instagram do canal, ainda pensar se vou trabalhar nisso. Mas se quiser me encontrar, eu tô mais ativo no Twitter, né? Hoje em dia, infelizmente, ainda não saí daquela bosta. Mas, enfim, lá tá Cria de Wakanda, normal, Cria de Wakanda, bem fácil de achar. Pode me chamar na DM, se eu falei alguma porcaria, por favor, me corrija lá. E também eu fico bastante ativo na Twitch, né? Onde eu faço minhas lives.
twitch.com/cria de Wakanda, mas é o D mudo, então é cria de mudo Wakanda, né? Tá meio confuso, mas tá com a cria de Wakanda lá, tu vai achar. Também tô ativo ali mais no final de semana, você pode chegar ali e bater um papo comigo. A galera é bem receptiva, o Maceda sabe, como o meu chat é uma comunidade muito querida, né? E, enfim, eu agradeço muito, cara, pelo convite aí do Lucas. Saiba que quando precisar estarei aqui. Se quiser falar sobre a coisa, vou estar aqui. Se quiser falar sobre Persona, vou estar aqui também. E é isso, cara. E agradeço todo mundo aí que escutou a gente, né, até aqui, cara. Beijo pra todos vocês. É isso aí, senhores. E pode ter certeza que esse homem vai estar aqui para falar de Persona comigo em algum momento também. Então, vamos ficando por aqui. Não ousem se tornar um Hollow.